Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Saúde e Negócios, o programa onde falamos de dois assuntos essenciais para a nossa vida, que é o empreendedorismo e, obviamente, a sua saúde. E antes de apresentar o nosso convidado, vamos a quem paga a conta. Roda a vinheta. Esse episódio chega até vocês com a força de Medicom Medicamentos Especiais, especializado em medicamentos de alto custo e oncológicos, com uma equipe qualificada para aquisição judicial, além de oferecer uma farmácia digital e moderna. Acesse o QR Code abaixo e obtenha vantagens exclusivas com o cupom podcast de até 5% de desconto. E também temos a Cristal Distribuidora, referência nacional com mais de 35 anos em materiais hospitalares e medicamentos especiais. Com 3 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, garante logística personalizada para clínicas, consultórios e hospitais. Acesse com o QR Code o nosso cupom Podcast Saúde e garanta mais 5% de desconto na sua conta. Depois de apresentar os nossos parceiros, é hora de irmos ao que realmente importa, a nossa entrevista. De volta aqui com o nosso podcast Saúde e Negócios, eu tenho a honra de apresentar a vocês um empreendedor especialista em eventos de saúde no nosso Rio Grande do Sul e também no nosso Brasil. Gilmar Dalla Rosa, seja muito bem-vindo ao nosso programa e te agradecer primeiramente a tua presença aqui. Eu quero que tu conte quem é Gilmar Dalla Rosa e como tu entrou nesse meio da saúde, criando eventos de grande magnitude, que nem vamos falar aqui no nosso podcast. Boa tarde, né? Boa tarde. Muito obrigado aí pela oportunidade. Como dizia meu finado pai, né? A gente fazer uma história curta, né? Porque senão nós vamos ficar falando muito tempo, né? Mas o Gilmar Dalla Rosa é um colono até os 18 anos de idade, né? A gente trabalhou no interior de Juí. Depois, como todo a área de terra era pequena, então alguns, nós somos 5 irmãos, muitos tiveram que sair de casa porque tu não ia conseguir ali ter uma sobrevivência à altura. Então a gente foi para a cidade, foi estudar. Enfim, eu fiz uma carreira em cooperativismo, né? Primeiro cooperativismo de produção, cooperativismo de habitação, depois cooperativismo de crédito, e foi o cooperativismo de crédito, o Sicredi, que me trouxe para a capital. Então, em 98, eu vim com a família para cá, para cuidar da área de desenvolvimento do Sicredi. Depois, em 2002, então, eu comecei a trabalhar em eventos no Grupo Coromoda, em São Paulo. Nós fazíamos lá 4 grandes feiras, né? A Coromoda, que é de sapato, São Paulo Prêt-à-Porter de confecção, a Hospitalar e a Hair Brasil, que era de cabelo. Então, esse eram os nossos projetos, e a gente teve a oportunidade de ter uma grande escola, né? A Francisco, Valesca, Souza, os diretores, né? Jefferson, né? Os diretores do grupo são pessoas muito criativas, muito abertas. Então, a gente teve uma escola fantástica, e até o 2020, quando então a gente saiu do grupo e aí teve pandemia. Sim. Né? Eu também fiquei perdido, como muitas pessoas ficaram perdidas, né? Porque realmente a gente não tinha muito o que fazer. E aí, em 2022, então, baseado na experiência da Feira Hospitalar, nós criamos, então, a HM Brasil, que é a minha empresa, que é a produtora da Health Meet.
Muito bem, vamos falar muito desse evento que vai ter a sua terceira edição aqui em Porto Alegre, agora no ano de 2025. Depois vamos falar, inclusive, vamos trazer as datas aqui do evento, o que vai ter no evento, a gente vai esmiuçar inteiramente aqui o evento Health Meeting Brasil. E de onde veio essa ideia de trabalhar com os grandes eventos? Agora é uma novidade que já teve outros segmentos também, não só a saúde, né? Sim. Muitas vezes você não programa algumas coisas, né? Elas acontecem, né? E tudo na vida acontece para a gente se melhorar, mesmo as piores, né? Os sofrimentos, as doenças, a perda de trabalho, a mudança de trabalho, tudo tem um propósito, né? Se a gente efetivamente acreditar em Deus, tudo aquilo que vem para a gente vem para nos melhorar. Então, eu acabei saindo do Sicredi, entrando num centro de tecnologia do calçado em Novo Hamburgo, e a partir daí eu comecei a participar da feira em São Paulo, acabei sendo convidado e começamos um trabalho, então, nas feiras. E também, outra coisa boa, né? Eu tive a oportunidade de viajar, de ver feiras no exterior. Sim. Que também me ajudam hoje a tomar algumas decisões bem importantes, que provavelmente a gente vai falar depois do modelo de negócio que nós criamos, que a gente olhou muito lá fora. Hoje a Europa, na questão ambiental, eles estão muito mais evoluídos que nós. E aí, então, é um dos pilares da nossa feira, que é a sustentabilidade, que depois a gente pode falar um pouco, podemos falar agora também, né? Não, vamos linkando os assuntos, que eu acredito que isso vai ser legal. A próxima pergunta que eu tenho para ti aqui vai nessa ideia. Só que eu vou agregar as feiras fora do país. Eu coloquei aqui São Paulo é o grande polo econômico do Brasil, financeiro e econômico do Brasil. E essa vivência lá na Terra da Garoa, como é carinhosamente conhecida a cidade de São Paulo, capital, como te auxiliou para criar esse evento aqui no Rio Grande do Sul? E essa expertise lá em São Paulo e fora do país, como o senhor disse, trouxe para ti já uma consolidação do que dá certo e o que dá errado. Então, perfeito. Como tu já criou essa ideia, já sendo consolidado aqui no Rio Grande do Sul? Sim, bom, São Paulo hoje é o grande centro. Sim. São Paulo é o grande centro. E as feiras de São Paulo, a maioria das feiras são muito grandes. Então, isso é uma oportunidade também para te criar modelos de negócio menores e talvez mais produtivos. Então, por exemplo, a feira hospitalar é uma feira, hoje é a terceira maior feira do mundo. E hoje, para te visitar o hospitalar, tu não visita em 4 dias. Você vai levar mais do que 4 dias, com certeza. E o que eu observei, para montar uma feira de saúde no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o segundo polo de saúde do Brasil. Então, nós somos um cluster de saúde muito pujante. Então, nós temos hoje 23 universidades de medicina, mais de 300 mil profissionais da área de saúde. 300 mil? Mil profissionais de saúde. Isso sem contar os médicos, né? Porque os médicos, eles estão em vários hospitais, o mesmo médico. Então, deve ter aí mais uns 40 mil médicos, eu acredito, por volta disso. Então, nós estamos falando aí de um público de 340 mil pessoas. Dessas 340 mil pessoas, poucas têm oportunidade e tempo e até dinheiro para ir a um centro como São Paulo. Então, me mostrou isso desde 2015, eu observei que a visitação do Sul para a feira em São Paulo estava caindo. Então, evidentemente que à medida que eu saí do grupo, eu já pensava em ter um projeto aqui no Rio Grande do Sul. E aí, então, nós começamos a construir a Health Meeting, baseada em 4 pilares. O primeiro pilar, que é o pilar que a gente chama da institucional, né? Hoje eu tenho mais de 70 entidades e empresas ligadas ao setor de saúde como apoiadores. Nem todos são expositores, alguns são apoiadores, expositores e patrocinadores, outros são só apoiadores. Então, começando pelo Sindicato de Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, o Sindiosp,
Vocês entrevistaram aqui a Alessandra Sim, muito boa entrevista. Semana, né? O Sindicato Hospitais é um parceiro, ele é um co-realizador, né? Além de ele cuidar de toda a parte científica, é o co-realizador do evento. Aí vem Unimed, Unicred, Sebrae, Governo do Estado, Prefeitura de Porto Alegre, principais hospitais, as principais universidades, os centros tecnológicos, né? Tecnopuc, Tecnocinos, Tecparc, o Zenit da URGS. Então, os centros, todos eles como apoiadores. Então, esse é o pilar institucional. O segundo pilar é o pilar do conhecimento. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a Alessandra deve ter falado bastante, né? Então, são 23 eventos científicos, técnicos científicos, que é de responsabilidade do Sindiospa cuidar para que eles tenham um tema adequado, um palestrante à altura que o tema exige, e principalmente focado nas dores do momento, do hospital, da enfermeira, do gestor, do comprador, da farmacêutica, enfim, todos os eventos muito ligados à dor real. O outro pilar é o pilar da inovação. Isso a gente criou, que não tinha na Feira de São Paulo ainda. Hoje São Paulo tem uma área de inovação, mas é fora da feira, é uma outra feira. E nós temos uma área de inovação com área de startups, com uma arena para discutir, com batalha de startups, né? R$200 mil para a startup campeã, com a parceria com a Venture, investimento do Sebrae, que é outro parceiro bem importante, o Sebrae fazendo investimento, ajudando as startups a estarem na feira, e o pilar da sustentabilidade. Esse tem tudo a ver com o que eu vi lá fora. Hoje as nossas feiras, na grande maioria, têm estandes grandes com materiais não aproveitáveis. Então, no momento que você põe um gesso acartonado dentro de uma feira, madeira, isso provavelmente tudo vai para o lixo, ou grande parte vai para o lixo. Né? O gesso acartonado, vai montar uma parede de gesso acartonado, no final da feira tu vai botar uma marreta para derrubar e ir para embora. E a gente fala muito de sustentabilidade. E eu entendo que o Rio Grande do Sul, claro que o São Pedro exagerou um pouco na água que mandou para nós, né? Mas tem muito a ver com sustentabilidade, ou seja, o que nós estamos fazendo. Sim. O que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes a gente vê pessoas preocupadas com o fogo na Amazônia, pessoas preocupadas com a geleira derretendo, mas ela não recicla o seu lixo em casa, ela não fecha a torneira para escovar o dente, ela fica 30 minutos embaixo do chuveiro, né? Ela dá descarga 4, 5 vezes. Então, a mesma água que a gente toma banho, que vai na descarga, é a água que a gente toma. É uma água que foi investido muito para ser tratada. E assim vai do lixo em casa, né? Tu podia separar, pode reciclar, e a gente não faz, está preocupado. E eu sempre me preocupou isso, sempre me incomodou muito isso. Então, o outro pilar é o pilar da sustentabilidade. Então, nós temos hoje um projeto que tem todos os estandes com material reaproveitável em torno dos 90% e o restante é reciclável. Né? Que é uma estrutura que tu monta e desmonta. Sim. Tu monta e desmonta e vai mexendo só nas logomarcas. E isso nos dá muitas vantagens. A primeira delas, obviamente, é a sustentabilidade. Eu não gero resíduo. Segundo, eu coloco todas as empresas dentro de um mesmo padrão. Então, você vai ter uma multinacional com stand exatamente igual ao Grupo Cristal. Exatamente igual. Né? Mesma altura, mesmo material. Claro, um vai botar uma lona adesivada, né? Uma televisão. Vai botar uma TV, outro vai botar um painel de LED, tudo certo. Tudo certo. Mas, e aí, além da questão sustentável, tem a questão de que eu proporciono que o homem seja valorizado e o produto que está sendo vendido e o atendimento. Então, eu não vou entrar num stand porque tem 2 andares de construção, que é maravilhoso. Não, todos os stands são iguais. E aí vale de cada um, né? Ou seja, eu acho que a gente pode... Vai diferenciar a entrega do serviço. Exatamente, vai entregar a entrega. E aí, para fechar o pilar, o ano passado, então, nós medimos o CO2, né? Medimos a quantia de carbono que a feira gerou, e nós compramos crédito nas Nações Unidas. E hoje, então, a Health Meeting tem
o certificado de carbono zero, tá? Que isso é uma alegria para nós e é importante hoje no dia do cliente, né? Dia do cliente, dizer que a feira é 100% sustentável. A gente comprou crédito e, evidentemente, a grana enviada para as Nações Unidas vai se transformar em árvore, vai se transformar em despoluição de rios, enfim, né? Então, hoje nós temos o certificado de carbono zero. Então, essa é a estrutura, né? O aprendizado lá de fora, que os estandes lá fora são todos muito simples. Aí tem a valorização do produto, do serviço da pessoa, e a gente trouxe isso para cá. E eu vou dizer para vocês que eu perdi alguns clientes no primeiro ano. Perdi. Por não poder fazer a megalomania do negócio. Exatamente. Eles querem fazer. E provavelmente esse ano, né, o pessoal acaba não me contando para não ficar triste, mas a gente vai perder alguns também. Mas eu acredito que isso vai mudar. Isso muda com o tempo, porque eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão disso. Isso é um dos pilares do projeto e a gente não vai abrir mão. Muito legal. Não vai abrir mão, porque nós precisamos fazer alguma coisa por esse mundão aí. Tu sabe que eu particularmente tenho... Depois a gente vai entrar mais no negócio da espiritualidade. Eu tenho um negócio que me fala desde criança, não é agora, velho, já que eu tô... Me diz, Gesiel, tu tem que trabalhar tem que montar uma empresa de reciclagem de lixo, que é uma coisa que todo mundo produz, ninguém sabe fazer. Não é ninguém, eu não gosto de generalizar, mas a grande maioria até sabe o que fazer, mas não faz porque não quer. Com condomínios gigantes aí, ricos, não nem separar, não separa, que dirá reaproveitar. Então eu tenho essa ideia dentro de mim de criar esse negócio para o futuro. Tu sabe que o mais fácil é largar tudo num saco só. É mais fácil, né? Vai ali, joga lata, mas a reciclagem requer um padrão dentro da tua casa. Por exemplo, assim, eu reciclo. Eu reciclo. Então, tu vai... domingo é dia de fazer churrasco. Eu vou lá te visitar para ver como é que tu faz para poder replicar isso é fácil, na minha empresa que eu vou criar. Isso é fácil de nós fazer. Tu, por exemplo, tu compra uma carne, né? Ontem era dia de fazer churrasco, ainda mais na semana farroupilha. Pô, tu compra uma carne, se tu compra uma carne que já vem embalada, né? Tu tem um plástico sujo de sangue, né? Tu passar ali embaixo da torneira 2 ou 3 vezes, né? Uma aguinha morna ali, deu. Pendura ele, deixa ele secar, é reciclável. Se tu jogar ele com o sangue dentro do lixo, além de você não aproveitar esse plástico, o sangue vai contaminar o papel, as outras coisas que estão ali dentro. Então, assim, tu tem a parte orgânica, que é para compostagem. Aqui em Porto Alegre está cheio de locais, né? Por exemplo, como é que chama os containers, para gente largar. Aí o papel tu separa, a lata tu separa, né? E o plástico. Isso não é difícil, né? Isso não é difícil. Depois tu acha por exemplo, eu levo tudo para minha ONG porque as crianças lá têm um projeto de reciclagem, então vai tudo para lá. E aí quando tu começar a separar e guardar, você vai ver o quanto nós geramos de resíduo. Porque, na verdade, isso é uma palavra também que lixo é aquilo que tu não aproveita. Seria aquilo que ele tem que ir para o aterro mesmo. Né? Então, por exemplo, assim, tu vai usar um guardanapo, por exemplo, para limpar um prato que está sujo de molho, de óleo, aquilo ali não tem o que fazer. Ele está contaminado, ele vai ter que o descarte. O descarte, não tem jeito. Sim. Não tem jeito, né? Agora, o papelão, né? A caixa que vem tuas compras. Tu encomenda do Mercado Livre, plástico. Do Mercado Livre, plástico, tu separa, deixa ali num cantinho e depois leva. Dá o destino correto. Aqui em Porto Alegre tu põe nos containers, né? No dia certo, no dia correto. É isso. Então tu começa em casa, né? Tu começa com as crianças. Sim. Começa por aí. E aí, se todo mundo cuidasse disso, né? A gente provavelmente não teria esses aterros aí, e também não estaria os entulhos todos no... E a outra coisa que parece assim que não é nada, tu vai numa farmácia, por exemplo, muitas vezes tu compra dois remédios desse tamanho assim, a pessoa vai botar dentro do saquinho, eu falo não,
Por quê? Não preciso. Para que tu vai pegar um saquinho se tu tá com ele na mão? Geralmente tu tá com o carro estacionado ali do outro lado. Não precisa, cara. Deixa lá. É um saquinho plástico a menos no mundo. Vai ficar ali. No mercado, por exemplo, né? Na Europa hoje praticamente não existe mercado que forneça sacola plástica, que nem nós aqui. Quantos milhões de sacola plástica, né? Que a gente poderia levar uma eco bag no mercado e começar a cobrar, que nem o Atacadão, a rede do Atacadão, ele é R$2 a sacola. Aí o cara, não, vou pegar uma caixinha aqui. O cara já começa a repunar de pegar... Mas isso não deveria ser assim, deveria ter iniciativa própria da pessoa, né? Mas a gente sabe que o povo só se mexe no bolso. No bolso, pode ser. Se é assim, tem que ser assim, né? Infelizmente é assim. Não vai ter outro jeito. A Alessandra esteve com a gente aqui já no programa e falou muito bem do Sindiospa, do evento que a gente vai falar mais adiante, mas ela esqueceu de uma coisa. Eu vi que o senhor falou ali de alguns parceiros, mas ela esqueceu de enaltecer o apoio das empresas. Então eu vou te dar esse espaço para que tu possa trazer as empresas que são parceiras lá, como que é feita essa parceria, se é só com patrocínio, se tem o apoio, se tem divulgação, como que funciona para eu participar e ser um apoiador do evento. Bom, tem várias formas de tu participar da feira, né? Uma sendo expositor, comprando um stand, né? Vai lá, tem o seu stand. Patrocinador, tu pode optar em patrocinar a feira, como é o caso da Unicred, patrocina a feira, da Unimed, patrocina a feira no geral. Tu pode patrocinar um evento. Por exemplo, eu tenho interesse. O Grupo Cristal, por exemplo, quem é o público que interessa para ele? É o comprador do hospital, certo? Uhum. Então, assim, eu patrocinar o evento de compras é uma possibilidade boa. Além de eu ter o stand, eu ter lá um folder dentro da sacola, ou ter o vídeo passando um vídeo institucional da empresa, o mestre de cerimônia falando do nome da empresa, ter a logo no telão. Enfim, tu tem várias possibilidades. É o velho bom, quem não é visto não é lembrado. Tá todo mundo ali voltado para aquele nicho de assunto. Exato. E o teu nome é citado na roda, alguém está ouvindo. Perfeito. E aí tu tem a possibilidade de ser só apoiador institucional, como tem muitas empresas e entidades que não tem por que ter um stand na feira. E então ela é o apoio institucional esse que nos ajuda. Tem algum exemplo que não seja? Tem, por exemplo, assim, vamos pegar Pode citar aqui, os caras aí, não tem problema. Vamos botar o óculos aqui para enxergar aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o CN Saúde, que é a Confederação Nacional da Saúde. Não tem por que ela ter um stand na feira, mas ela tá aqui a logomarca, o presidente vem para a abertura da feira, a ONA, né, a Organização Nacional de Acreditação, está aqui, vamos lá, quem mais está aqui? O CIMERS, o CREMERS, a Federação dos Hospitais, a FEUSUL, enfim. Tem algum patrocínio que não seja, eu pegar aqui para dar uma olhadinha, que não seja voltada à área da saúde, alguém que não tenha nada a ver com saúde, mas está ali para apoiar. Eu vejo que tem as universidades aqui. Sim, a universidade tem curso de medicina. Sim. Tu tem a Associação Comercial de Porto Alegre, a Associação Comercial de Novo Hamburgo, que na verdade tem a ver também porque é uma associação da indústria, né? A Rede Bandeirantes aqui, eu estou vendo que... A Rede Bandeirantes está conosco, está dentro da feira. Então, todos os que estão aqui têm algum tipo de interesse no mercado da saúde, com certeza. Muito bem. Agora, Alessandra, todo mundo validado aqui que ajudou, hein? Exatamente. E são muitos, né? Eu não posso citar todo mundo aqui, porque são muitas marcas, entre expositores e apoiadores, aí são mais de 300 marcas, então não tem como citar aqui. Claro. Mas no dia do cliente lembramos de todos. O Sindiospa, Gilmar, que a Alessandra veio aqui representando e pensando como gestor, qual a importância de ter essas pessoas capacitadas junto a ti, esses braços junto contigo para fazer acontecer o evento e ter esse respaldo também de pessoas técnicas lá dentro desse grande evento que vai ser feito em Porto Alegre? Bom, eu sempre acreditei, né? Eu comecei me apresentando aqui como colono, né? Então, no interior... Que não é demérito nenhum ser colono. Muito pelo contrário.
eu sofri muito bullying quando fui para a cidade, porque a gente tinha roupa feita pela mãe, né? Falava tudo errado. Até hoje eu não aprendi a falar direito, mas em todo caso, estamos seguindo a vida. E a gente ficava muito preocupado, né? Hoje não, né? Hoje o que eu aprendi, eu sempre cito assim, ó, se você quer comer pinhão, um pé de araucária ele leva 40 anos para dar fruto. Então você tem que plantar logo lá nos 10, 12 anos de idade, tem que plantar uma araucária para ti nos 60, 70 poder comer fruto daquela árvore. Então você aprende eu falo assim, ó, que a minha gratidão a ter nascido no interior, porque a gente aprende coisas no meio das dificuldades que um agricultor enfrenta, que hoje na vida empresarial é uma diferença muito grande em tomar decisão. O plantio... eu falo assim, se tu quer comer milho, planta 90 dias. Se tu quer comer rúcula, 25 dias. E não adianta plantar... Quer comer pinhão, 40 anos. Então, na vida empresarial tem isso também, né? O que eu estou plantando aqui? Né? Eu não estou plantando rúcula nem milho. Eu estou plantando araucária. Isso aqui é uma plantação de longo prazo. E aí, outra coisa que a gente aprende no interior é que a gente não pode viver sozinho. Não pode viver. As plantas não vivem sozinhas. Você tem um ecossistema. Então, vou te dar um exemplo assim. Por exemplo, uma floresta. Uma floresta, ela tem árvores grandes, árvores médias, árvores pequenas e semente no chão. De dia, as árvores grandes têm raízes profundas e elas vão lá embaixo, 30, 40, 50 metros para puxar água para cima, para o seu caule. De noite, essas grandes árvores largam a água nas raízes superficiais para que as pequenas ficam vivas. Porque se ela ficar com a água só para ela e demorar para chover, morre tudo que está ao redor. Por que a árvore sabe disso? Né? Primeiro, porque é uma criação divina. Segundo, porque é um ecossistema. Ela precisa da sombra para não secar a terra, e ela precisa da matéria orgânica para a semente dela, quando cair, poder virar uma árvore de novo. Então, tu aprende isso no interior. E aí, o que isso tem a ver com esse negócio? Tem a ver que a gente precisa de todos. Então, assim, quando eu desenhei o projeto da feira, os 4 pilares, eu procurei entidades que pudessem somar junto conosco. Então, o Sindiospa já tinha, além de ter um nome e um reconhecimento na grande Porto Alegre, o Sindiospa é um sindicato de Porto Alegre, ele tinha 8, 10 eventos, que a Alessandra deve ter falado aqui, tinha farmácia, sim, deshospitalização, tinha compradores, tinha a enfermagem. E unificou num só. Isso. Aí a minha proposta foi: pega esses teus eventos, traz para dentro. Você me garante um público no primeiro momento e eu potencializo. Então, por exemplo, assim, o evento de compradores dela, que era 150 pessoas, o ano passado foi 500 na feira. Ela falou sobre o espaço já não está mais comportando todo mundo. Exatamente. Então, assim, uma ajuda a outra. O Sebrae é o fomentador de pequenas empresas. Traz o Sebrae junto. O governo do estado, a prefeitura. Então, é uma feira de muitas mãos. É uma feira feita por muitas mãos. Ecossistema. É um ecossistema. A gente precisa cuidar do ecossistema. Muito bom. Gil, muito bom o papo, hein? Quem está em casa aí está aprendendo e aproveitando bastante, com certeza. Gilmar, a gente vai fazer uma paradinha agora para receber a conta dos nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos para o intervalo.
De volta com o nosso podcast Saúde e Negócios, falando hoje com o Gilmar Dalla Rosa, o criador do Health Meeting Brasil, que agora, nesse bloco, nós vamos entrar a fundo no evento. Data, o que vai acontecer, quem pode participar, quais tipos de negócios eu posso fechar dentro da feira e tudo mais com o criador, o pai da obra, o pai da matéria, como diria o nosso querido Osmar Santos, lá o radialista de São Paulo. Health Meeting Brasil, quais são as datas deste ano, Gilmar, e o que esperar do evento para 2025, que está na sua terceira edição? Terceira edição. Health Meeting Brasil, Sindiospa, não podemos esquecer, o Sindiospa é meu parceiro de primeira hora aqui. Então, mês de outubro, 21 a 23 de outubro. Na primeira edição a gente trabalhou em setembro, na segunda a enchente a gente teve que ir para novembro. E aí tu acaba o calendário da PUC ele foi totalmente quebrado, porque o período da enchente ficou sem evento, depois tu acumula todos os eventos, então ficou um pouco complexo. E como nós usamos muito da estrutura da PUC, a gente usa o pavilhão, que tem 5.600 metros, mais 7 salas simultâneas, entre auditórios e salas, né? O teatro, que cabe 550 pessoas, para acomodar os eventos, enfim. Então, isso. A partir de 2026, a gente vai se posicionar em setembro, que a gente entende que é a melhor data, porque outubro tem muitos eventos, tem o Conab em São Paulo, tem outras feiras, tem a Feira do Nordeste, que é em Recife, que é uma feira muito parecida com a nossa, e a gente não pode, mesmo, está lá do outro lado do Brasil, mas tem muitas empresas que gostariam de fazer as duas feiras, porque são dois mercados totalmente diferentes. Claro. E esse ano coincidiu exatamente as mesmas datas. Então, por exemplo, o Sebrae do Rio Grande do Sul, que levava um grupo para lá, não foi. Vai ficar aqui. O meu colega lá do Recife ficou triste, né? Assim como deve ter alguém de lá que não conseguiu vir para cá. Algumas empresas que estão lá, por ser uma feira mais antiga, lá deve estar na 20ª edição, se não me engano. Sim. Também foram lá e não vieram para a nossa aqui. Então, a gente vai reposicionar. Bom, então 21, 22 e 3 de outubro, o ingresso é gratuito na feira. A feira abre às 10 horas da manhã para os visitantes. Os congressos são 23 congressos, cada um tem um valor. Tem alguns gratuitos, como Medicina e Espiritualidade é gratuito. O evento... Vamos falar bastante desse aí, tá? Até vou anotar. O evento do Hospital São Pietro é gratuito, o evento de advocacia é gratuito, tem vários gratuitos, né? E enquanto que os demais cada um tem o valor, a pessoa entra no site www.hmbrasilfeiras.com.br e escolhe o seu evento lá e pode comprar. Os hospitais têm pacotes para comprar 10 ingressos, 20 ingressos. As empresas também podem comprar em pacotes, tá? O ano passado a gente teve uma circulação de 15 mil pessoas em 3 dias. Esse ano a gente espera um pouco mais, não muito mais, porque não há capacidade. O estacionamento no segundo dia não tinha mais estacionamento. A feira muito cheia, ela não é boa para negócio, né? Sim. Tu precisa ter aquele tempo de fazer aquela troca do cartão, aquela conversa prévia, né? Então, a gente espera em torno de 20 mil pessoas circulando esse ano. Nós temos, na parte das startups, uma programação muito extensa, cada dia tem uma programação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Tem a Batalha das Startups, que hoje vai sair as 12 classificadas, hoje é para sair as 12 classificadas. Anotadinho para a gente falar sobre também. R$200 mil para a campeã de investimento pela Venture, que é uma aceleradora de startups. Vai ter os pitch das startups. Nesse mesmo espaço, nós temos o espaço do Sebrae. Então, o Sebrae tem 3 participações na feira. Tem o apoio às startups, com patrocínio de 50%. Tem o espaço do Sebrae de pequenas empresas, aquelas que já saíram de startups. Sim. Então, tem uma ilha, que é um espaço compartilhado.
e nós vamos ter a rodada de negócios, então, onde vai sentar o comprador e o vendedor, né? Então, os hospitais são os compradores, as empresas vão poder sentar dentro de um projeto que é uma tecnologia do próprio Sebrae, que chama Projeto Comprador, também no mesmo espaço. Então, aquela área ali da feira vai ser uma área muito, muito movimentada, com muitas possibilidades de negócio, de ativações diariamente, durante os 3 dias. A Alessandra, ela não me convidou, mas ela disse que ela vai precisar de mestres de cerimônia para participar. E eu imaginei, não, mas não tem tanto espaço, ela já deve ter os deles lá para trabalhar. Só que agora que o senhor me falando que tem 7 eventos simultâneos, mais a feira, eu acredito que vai até precisar de mais gente. Provavelmente sim, eles estão cuidando disso. Bom, vou mandar meu currículo, tá? Manda teu currículo, ficar tranquilo, eu vou mandar meu currículo lá para ti. Outra coisa, outro projeto muito legal que a gente tem dentro da feira chama Hospital do Amanhã. Hospital do Amanhã é um projeto em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mais o Gustavo Zeferin, que é um arquiteto especializado em arquitetura hospitalar, e o Cristiano Engler, que é um médico especializado em inteligência artificial, na questão mais tecnológica. Então, a gente montou esse grupo e nós vamos levar esse ano para dentro da Health Meeting um bloco cirúrgico. Então, nós vamos ter uma sala de preparação, o bloco cirúrgico e a sala de recuperação. Que é o evento, que é a fotinha aquela que o senhor mostrou no almoço semana passada. Isso, exatamente. Depois a gente vai colocar aí na edição a foto de como vai ficar lá. O Hospital da Manhã. Legal. É um projeto muito legal. Nós vamos ter o Grupo Bandeirantes lá dentro, fazendo cobertura em tempo integral, com as 2 rádios e a TV. Então, vamos ter entradas na TV, vamos ter entradas no rádio, vai ter as entrevistas com as principais autoridades, os principais palestrantes, as palestras que a gente já falou, e o principal de todos, que é a possibilidade, então, das empresas poder mostrar seu produto e fazer o relacionamento com os clientes que virão. A gente tem trabalhado muito para trazer o maior número de compradores possível. O ano passado nós fizemos 6.000 quilômetros no Rio Grande do Sul, visitamos todos os principais polos, começamos lá em Rio Grande, paramos lá em Santa Rosa, visitando os principais hospitais. Esse ano a gente está fazendo isso em Santa Catarina. Nós mapeamos as cidades com mais de 100 mil habitantes, para fazer um corte, né? Sim. E das 16 cidades, nós visitamos 13 já. Nossa. Não sei se eu vou conseguir visitar ainda, está faltando 3 cidades só. Está faltando lá embaixo, lá no oeste, lá que tem o time lá de futebol. Chapecó. Falta Chapecó. E falta, eu não lembro. Joinville? Eu acho que Joinville e alguma coisa assim. Santa Catarina é um grande estado, né? Polo de muito giro financeiro, sim, investimento. Muito. Olha. E a gente tem visitado, esse final de semana nós visitamos a Reunitec, que é uma feira de tecnologia mais ligada a laboratórios, lá em Santa Catarina também. O mês passado a gente visitou a outra feira, que era um projeto da Federação dos Hospitais também. Então tem se trabalhado bastante para garantir que os compradores participem da feira, possam vir na feira, por isso que a feira é de graça. Isso. Né? Feira de graça. Já tem o custo do deslocamento, às vezes tu vem com equipe, tem que gastar com hotel. Perfeito. Daqui a pouquinho o cara vai pensar, não, se eu botar na ponta do lápis aqui eu não vou. Exato. E aí, falando em hotel, então tem no nosso site lá a parceria que é a Vou Viajar, que é a nossa agência. Muito bom, essa aí. Lá tem então, os hotéis credenciados com preço diferenciado para a feira. Muito bom. Então a gente pensou, eu acho que em quase tudo, para que a gente possa ter uma visitação boa e negócios, né? E negócios. Então,
o projeto comprador vai dar uma impulsionada. O ano que vem a gente dobra de tamanho a área do projeto comprador para te poder atender todos. O ideal é que todas as empresas expositoras pudessem participar um pouquinho do projeto comprador. Porque o hospital fica sentado na mesa e o expositor vem e apresenta o seu produto. Boa. Jogo rápido, é coisa assim eu acho que é 8, 10 minutos. O vendedor tem que ser bom, então. Não, é para trocar o cartão. Isso aqui interessa. Não, eu não tenho interesse de comprar xícara. Eu não tenho. Ok. Mas microfone microfone me interessa, o livro me interessa, entende? Boa. Aí depois o hospital vai visitar o stand ou marca para depois da feira. Sim. Porque muitas vezes a feira ela não é só o que acontece no dia. Isso, é um início do networking. Exato. Início do então negócio. Nós vamos ter agora, eu não vou lembrar a data, mas é no comecinho de outubro, um evento para os expositores, onde nós vamos falar o que fazer na feira. A gente já fez agora, semana passada, um encontro com os expositores para falar da parte estrutural, como é que eu pego o meu crachá, como é que é a questão de estacionamento, o que eu posso colocar uma máquina de café no meu stand, um barril de chopp, toda a estrutura a gente conversou longamente. Agora nós vamos falar, então, sobre como que eu posso potencializar os meus negócios. Porque tu tem um pré-feira e eu vi vocês... Os acordos de convivência vão ser tratados aí, então. Exatamente. Eu vi um folder de vocês há pouco. Ali? Vamos ver aqui, ó. Me alcança aqui, produção. O outro é o pequeno, aquele que fala da feira. Que está sendo... É do tamanho do nosso aqui, né? Tá, eu não vi esse aí ainda. Tá na outra mesa lá, acho que. Lá na outra mesa. Então, assim, vocês já estão fazendo o pré-feira. Isso é muito importante, né? O Grupo Cristal aqui está fazendo o pré-feira. Quer dizer assim, eu estou aqui, eu vou estar na rua tal. É um menorzinho, acho que não é esse aí. Só se a Nara levou. A Nara levou, exatamente. Então, assim, fazendo o meu pré-feira, isso é muito importante. Qual é a rua que eu estou, o que eu estou fazendo lá. E aí, também, vocês, no ano passado, tinham esse equipamento de fotografar, né? Tirar foto. E é uma forma de você fazer lead. Porque muitas vezes tu não consegue ter tempo de trocar um cartão, né? Dependendo do movimento. Então, tu achar uma maneira de fazer a captura daquela pessoa que passou ali para te potencializar depois os negócios. Aí tu tem os 3 dias de feira, que são intensos, que eu tenho que estar concentrado, 100% concentrado ali, e tu tem o pós-feira. Então, à medida que eu capturei os registros, eu vou fazer o meu pós-feira. E aí que muitas vezes dá os negócios. A gente falou aqui de negociação, de business, de negócio, de apresentação, de troca de cartão. E eu, como trabalhei bastante tempo no setor comercial de várias empresas, não só aqui da Cristal, mas também com várias empresas, eu sempre gostei muito de negociar com paulista. O senhor trabalhou lá, por que eu gosto de negociar com paulista? Paulista gostei do teu banner, do teu bannerzinho que me dá o chave Pix que eu já vou te pagar. São diretos. O gaúcho já tem a ideia da convivência, eu tenho que ter a confiança, eu preciso ter essa convivência contigo, eu preciso ser teu chegado para fechar negócio contigo. Sendo que a tua feira está indo para o 3º ano e cada vez crescendo, se não dobrando de tamanho, que significa que a confiança no teu trabalho, no trabalho do Sindiospa, ele vem se consolidando com o decorrer do tempo. Como vocês conseguiram, em tão pouco tempo, já ter essa confiança de um evento consolidado que já é referência no estado? São vários fatores. Ninguém cresce sem Lembrando que estamos no Rio Grande do Sul, por isso que a pergunta foi essa. Exatamente. Então, assim, eu acho que a primeira é a proposta. A proposta o modelo de negócio, né, com os 4 pilares. Isso é fundamental. E o apoio das entidades. E a construção coletiva. O ecossistema. O ecossistema. Todo mundo ganha. Boa. Todo mundo ganha nisso. A gente precisa aqui, voltando no módulo colonês, nós estamos plantando. E muitas vezes a plantação você tem que investir.
E não só financeiramente, tem que investir tempo, tem que investir em parcerias, e tem que ser parcerias muito transparentes. Então, as pessoas que estão conosco, sendo apoiadores ou expositores, têm, de alguma forma, participação, uma contribuição no mercado. E aí vem uma fala que eu sempre no momento que a gente pode falar, existe uma coisa chamada mercado e existe o teu cliente. Então tem momentos que você tem que sentar numa mesa com o teu concorrente, tem que esquecer o teu cliente para cuidar do mercado. Então vamos pegar um exemplo muito simples, né? Se nós somos 4 empresas concorrentes e eu tenho um mercado de 1 milhão, nós vamos, provavelmente, nós 4 não sobreviver, porque é um mercado minúsculo. Então é só ver quem morre primeiro. Agora, se nós somos 4 concorrentes e nós temos um mercado de 10 milhões, muda tudo. É só você vai ganhar um pouquinho mais do que eu, o outro vai ganhar um pouquinho mais, mas todo mundo vai ganhar. Então tem horas que a gente precisa cuidar do mercado. E isso eu tenho certeza que as pessoas perceberam isso. Que dado o tamanho, isso é maturidade também, dado que o tamanho que é o cluster do Rio Grande do Sul, precisava um lugar neutro aonde isso possa acontecer. Que legal. Aonde isso possa acontecer. Então, eu preciso cuidar do mercado. Mercado grande todo mundo ganha. Mercado pequeno é só ver quem morre primeiro. Então, eu preciso cuidar disso. E as empresas... mas eu vou para a feira, provavelmente eu não vou ter cliente novo. Mas tu não está nesse mercado? Fomenta o mercado. Ajuda o mercado. Te posiciona. Né? Vai ver o teu concorrente. Aonde que tu enxerga o teu concorrente absolutamente transparente? Só tem um lugar na feira. Não tem como tu entrar. Os teus distribuidores, teus concorrentes, eles vão saber como tu se movimenta onde. Ele não vai passar da porta. Ele vai na feira, ele vai ver como é que você trabalha. E você vai ver como ele trabalha. Ele vai aprender contigo, tu vai ensinar, tu vai ensinar ele também. Então é isso, tu tem que cuidar do mercado. Então, eu acho que isso foi o que nos levou a gente praticamente dobrar de tamanho. Agora a gente cresceu de novo. Muito bom. Cresceu de novo. Ano que vem a gente deve crescer. A capacidade nossa aqui é muito maior do que isso, né? Aqui. Sabe uma coisa que eu percebi em ti e na Alessandra também? Eu não vi em nenhum momento a Alessandra falar de CNPJ e nem o senhor até agora falou de CNPJ. Porque vocês humanizam as empresas. O CPF, tu falou agora de sentar. Quem é que senta? Não é a Cristal que vai sentar aqui, não é o Sindiospo. Vai sentar o seu Gilmar, vai sentar a Alessandra, vai sentar o Gesiel, vai sentar a Nara, vai sentar as pessoas. É elas que vão dar o andamento do negócio. Então eu já parabenizo e eu acredito que o segredo está aí também, né? Sim. Na humanização. Sim, perfeito. Valorizar o CPF e não somente o CNPJ. Perfeito. Não, o mundo é feito de pessoas. O mundo é feito de pessoas. O mercado é feito de pessoas. Os produtos vêm depois. Isso. Os produtos vêm depois, né? E como tu falou, nós os gaúchos, a gente demora um pouco mais para fazer negócio. Sim. Mas depois que ele é feito, ele fica... virou da família. Virou da família. Exatamente. Então a gente tem... Essa é a característica do Sul. Certo ou errado, essa é a característica do Sul. Nós somos meio teimosos, né? De vez em quando. Meio bastante meio teimoso. Sim, mas quando a gente fala de mercado, e o grande mal nosso chama-se Grêmio Internacional. A gente granaliza tudo. Sim. Né? Outro é contra ou é a favor. Tem horas que a gente precisa cuidar do mercado. Então, hoje, né, vamos falar do Grêmio e do Inter, né? O mercado é o futebol. O mercado é o futebol. Olha onde nós estamos. 10º não sei o quê. Por quê? Porque um ganhou o gauchão, o outro perdeu, não sei. E tu nivela por baixo. Uhum. E o mercado é exatamente isso. Então, eu preciso cuidar do mercado. É claro que é pedir demais para um fanático gremista colorado torcer. Eu só torço contra o Grêmio o dia que tem Grenal. Domingo eu vou torcer para o meu time, que é o Internacional. Mas eu fico triste quando
o Grêmio perde pro Mirassol, né? Que é um time ali pequenininho, né? Em casa. Sim. Né? Com 40 mil pessoas. A gente vê que o trabalho não está sendo bem feito. Com 40 mil pessoas, que tristeza. Porque se o Grêmio tivesse em terceiro, em segundo, na tabela do Brasileiro, o Internacional teria se mexido. E vice-versa. Exato. E vice-versa. Tanto que historicamente foi assim, um puxou o outro para cima, né? Agora parece que inverteu. Agora inverteu. Então isso a gente precisa cuidar, isso a gente precisa cuidar do mercado, quando a gente não faz isso com o concorrente. Então eu preciso cuidar que o mercado seja grande e próspero para que todo mundo ganhe. Sem spoiler, sem entregar nada da feira, porque eu quero que o pessoal vá lá na feira dia 21, 22 e 23 de outubro e descubra por si mesmo o que é que vai ter lá na feira de inovação. Mas quais são os painéis que o senhor destaca que teremos lá, os eventos que teremos dentro da feira? Se quiser falar do Hospital do Amanhã, e do Medicina e Espiritualidade. Esses dois eu quero que o senhor fale agora. Perfeito. Depois a gente entra um pouquinho mais nesse negócio da espiritualidade, que eu sei que o senhor gosta de falar. Tá bom. Eu vou falar assim, a gente tem um evento, o 15º Workshop Novos Caminhos para a Saúde, com o Fernando Torelli, que é um evento tradicional, para o CEO dos hospitais. A Alessandra citou muito bem esse senhor aqui. Nós temos o Fórum de Inovação, que é um fórum de um timaço nosso. Mais ou menos quanto tempo cada evento? O Novos Caminhos é um dia. Os outros, a maioria, são meio-dia. Tá. A 5ª Jornada Internacional de Segurança do Paciente, com o Salvador Gulu Neto, nosso parceiro, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, né? Ele coordena lá um grupo de startups. A cadeia de suprimentos, que a gente falou dos compradores. Uhum. E então nós temos como novidade esse ano o Fórum de Doenças Mentais, né, com o Hospital São Lucas, que é o primeiro fórum. É um tema que depois da pandemia, depois da enchente, ele se torna cada vez mais importante. Né? Nós temos um índice altíssimo de pessoas precisando de apoio, né, né, em função do desequilíbrio. Lembrando que setembro é o mês da prevenção ao suicídio, né? Então está bem ligado estamos bem no Setembro Amarelo. E o Medicina e Espiritualidade, então, que é um evento novo também, que é um tema que começa a ser discutido e a gente entende que ele está bem adequado para a feira, está bem adequado para o momento. Nós vamos fazer à noite, então, para que o próprio expositor possa participar. Vai começar às 18 horas no teatro, tem capacidade para 550 pessoas, então com certeza vai encher. E é uma temática que a gente vai, com certeza, seguir os outros anos também, trazendo várias personalidades do ramo. Então, muito legal. Espiritualidade. Então, nós vamos ter médicos, espíritas, católicos, né? Enfim, vários segmentos para a gente poder fazer um painel... Sem religião. Sem religião, exatamente. Boa. Estamos falando de espiritualidade, não de religião. Porque nós, lá nos princípios da humanidade, quando nós começamos a parar de ser catadores e coletores e viramos agricultores, tinha a figura do xamã, do curandeiro, e esse tinha as duas coisas, né? Ele tinha o conhecimento das ervas da selva e a espiritualidade, os rituais espirituais. Então, a medicina e a espiritualidade sempre tiveram junto. Depois, num certo momento, o homem, com o avanço da ciência, em muitos lugares do nosso planeta aqui, se entendeu que Deus podia ficar de lado, né? Porque a ciência poderia curar todos os males. E a gente percebe hoje que não, muito pelo contrário, né? A ausência da espiritualidade é muito ruim. E há provas concretas hoje, e aí a ciência começa a avançar ao ponto de provar cientificamente o poder da espiritualidade. Deu a volta para ter que chegar no início de novo. Então, hoje tem um estudo, eu não sei de qual universidade, de que no momento da oração, no momento que você junta as mãos ou se ajoelha, você irriga um campo
né, do teu cérebro, onde as conexões ficam muito mais ativas, e esse campo é o campo da tomada de decisão. Então, qual a conclusão? Assim, ó, se você é uma pessoa espiritualizada e que tem o hábito da oração, tem o hábito da meditação, a tua facilidade de tomar decisão será muito maior do que aquele que não tem espiritualidade. Ciência comprovando isso. O senhor acredita que essa é uma das perguntas que eu tenho para fazer para ti, mas ela vai ser no próximo bloco, na realidade no último bloco do nosso programa, mas antes de irmos para o próximo intervalo, eu quero que tu explique de novo para todo mundo entender o que é a batalha das startups, quanto que está em jogo, quem pode participar e como que tu chegou nessa ideia de dar essa oportunidade para quem está começando também, que muitas vezes essas empresas ou essas ideias nem sairiam do papel, porque não tem quem dá a oportunidade. Perfeito. Então eu já te agradeço desde então por dar essa oportunidade para quem está começando, e quando eu fizer a minha de reciclagem, vamos lá também. Perfeito. Não, a Batalha Startup não foi criação nossa, a Batalha Startup já existe. Algumas vezes é chamado de hackathon, né? Então, e a Venture, que é o nosso parceiro, eles têm isso no modelo de negócio deles, né? De ter a Batalha Startups. Então, quem pode participar? Startups que já passaram da primeira fase, que estão na segunda fase. Já encerrou, infelizmente, não tem mais como participar. Hoje vai sair o resultado. Teve lá, acho que 30 ou 40 inscritos, vai sair 12. Aí as 12 vão para o palco, né? Primeira fase, segunda fase, e no último dia, então... Um campeonato. O cheque de 200 mil. É um campeonato. Né? E qual é que era a outra pergunta que eu não gravei? Quem pode participar e como faz para participar? Agora, quem está ouvindo e tem interesse ainda tem a possibilidade de ser expositor. E acompanhar a Batalha Startup. Não vai poder participar dessa vez. Aí vai ter que ficar para o ano que vem. Mas e esse evento vai ser aberto ao público? Esse é aberto ao público. Boa. É a arena, a gente chama lá, é a arena da inovação, onde a gente tem o apoio lá da Unicred, né? Que tem um projeto chamado Uni4Life, que é um projeto para startups, a Unicred, o Sebrae, e a HealthMeet, evidentemente, apoiando aí para que a gente tenha uma batalha, né? E aí nesse palco serão muitas outras atividades, cada dia numa temática. Que legal, estou ansioso para acompanhar. A gente vai para o bloco, quer dizer, para o intervalo do último bloco e daqui a pouquinho voltamos. De volta com o nosso podcast Saúde e Negócios, agora para o último bloco, onde vamos entrar na vida pessoal e na opinião de Gilmar Dalla Rosa sobre assuntos do nosso cotidiano. Eu vou confessar para vocês que eu já conversei com o Gilmar fora do ar, no almoço que tivemos um tempinho atrás, e me chamou muita atenção o ser humano que é o Gilmar. E eu quero te perguntar, Gilmar, o ser humano é dividido em corpo, na minha visão, tá? Eu deixei até aqui, na minha concepção, é dividido em corpo, emoção, mente, alma e espírito. 5 situações. E essa divisão, ela pode confundir um pouco aonde que eu estou sendo afetado, onde que eu não estou sendo afetado. E eu quero saber onde eu devo ter mais atenção na minha vida. Barbaridade. Eu sei que tu é um cara bem espiritualizado. E eu penso que a tua parte espiritual estando bem, tu consegue meio que reger as outras. Eu acho que para simplificar, a gente podia dizer o seguinte, que nós somos espíritos com uma experiência humana na Terra. Então, nós somos espíritos eternos, ou almas eternas, que estamos aqui numa experiência. Então, você tem uma experiência nessa vida que tu vai levar para outras vidas,
né? Eu sou um reencarnacionista, né? Diferente do que tu pensa, mas a gente... Sim, e não tem problema pensar diferente. Óbvio que não, ainda bem que a gente pensa diferente, né? Se todo mundo pensar igual. Então eu penso... Ninguém aprendia nada com ninguém. Aprendia nada. Então, eu entendo que a gente tem experiências e a gente só evolui através da experiência com outras pessoas e com outros ambientes. Então, o corpo, já que nós estamos falando de saúde, o corpo ele é consequência das tuas emoções ou do que tu fez em vidas passadas. Então, a tua doença, porque tem pessoas que fumam a vida inteira e morrem de doenças naturais, não de câncer de pulmão. E outras nunca fumaram e têm câncer de pulmão. E aí como é que tu explica? Não tem muita lógica, já que o cigarro é o grande causador do câncer de pulmão. Então, isso pode ser consequências de outras ou não. Então, se eu tiver emocionalmente equilibrado, a tendência de eu ter menos doença é real. É real. Se eu tiver o hábito primeiro, dos bons pensamentos, porque nós somos o que pensamos. Nós somos exatamente igual a um rádio. Né? Então, se nós vamos falar de espiritualidade. Então, eu tenho um rádio com N possibilidade de canais. Sincronização. De sincronização. Então, se eu sincronizar bons pensamentos, se eu sair da cama de manhã, e eu tiver a capacidade de, primeiro, agradecer por ter acordado vivo. Em média, 250 mil pessoas no mundo deitam e não acordam, né, como pessoa. Elas fazem a passagem para o outro lado. Então, assim, se eu levantar de manhã, eu agradecer por estar vivo, eu agradecer por ter tido uma cama para dormir, e eu agradecer por ter tido uma casa que me abrigou do frio e da chuva e do vento, e eu agradecer porque eu tenho uma roupa decente para escolher muitas vezes no nosso guarda-roupa, e uma comidinha na geladeira se eu quiser tomar um café, já muda todo o meu dia. E aí depois eu fazer a minha oração agradecendo pelo trabalho que eu vou ter, por mais desafiador que seja, porque não é o tipo de trabalho que você tem, é o trabalho que você tem. Chico Xavier, que é uma pessoa muito conhecida e admirável por muita gente, ele sempre dizia assim, floresça aonde Deus te colocou. Floresça. Então, se você é um porteiro de prédio, seja o melhor porteiro. Se você é um prefeito, seja o melhor prefeito. Se você é um juiz de futebol, seja o melhor juiz possível. Se você é um auxiliar de escritório, se você... Enfim, seja o melhor naquilo. Porque o grande mérito, o grande desafio não é você ser melhor que ninguém, é você ser melhor que você mesmo. É ser melhor que você. Então eu preciso ser, hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Esse é o único caminho. Bom, como é que eu faço para isso? Tu tem desafios todo dia. Tu tem pessoas que não são legais contigo, tu tem coisas que tu faz e não dá certo, tu tem alguns tipos de doença, tu tem frustração, decepção. Tudo isso é para te... Os acidentes que podem acontecer. Tudo isso é para te dar oportunidade para te evoluir. Porque se eu tenho fé em Deus, eu acredito que Deus é soberanamente bom e justo, eu não posso imaginar que aquilo que acontece comigo não era para acontecer. É para acontecer. Depende de como que eu vou reagir diante disso. Boa. Como que eu vou assimilar esse desafio. Muito bem. Muito bom. E agora falando ainda na parte espiritual, se o senhor quiser mais uma vez falar sobre esse evento que vai ter lá no Health Meeting, como que vai funcionar, quem pode participar, o que eu vou ver no evento de espiritualidade. Medicina e espiritualidade. Medicina e espiritualidade. Bom, é um evento então, vamos lá, é no segundo dia. Dia 22 então. Dia 22, às 18 horas, no teatro, aberto ao público, tanto os expositores como visitantes. Chegar um pouquinho antes. Tem que entrar no site e se inscrever, porque só tem 550 lugares. Mesmo sendo gratuito, tem que me inscrever. Exatamente. Sendo gratuito, legal. Tem que se inscrever. O que nós vamos ver? Quer reforçar o site de novo para todo mundo?
hmbrasilfeiras.com.br. hmbrasilfeiras.com.br. Depois tu bota na barrinha lá embaixo. Vai ficar ali o link então, também para o acesso. Então, assim, o que tu vai ver? Vai ter um painel com pessoas que pensam diferente sobre espiritualidade na medicina. Isso vai ser muito legal. Então, vai ser um debate onde a gente vai poder observar. Quem sabe algumas pessoas vão trazer cases reais, né? E hoje os hospitais estão permitindo que pessoas possam ir lá orar pelo seu paciente ou até pelos desconhecidos, né? Há grupos hoje de oração que vão lá fazer uma oração, enfim. E eu tenho plena consciência de que isso ajuda muito, mesmo até quem não tem fé. Então já pode responder, porque é a próxima pergunta. Mesmo nessa que o senhor está seguindo aqui, a importância da fé para a cura. O senhor presenciou algum caso na tua vida que o senhor possa nos contar? Não, eu não estou dentro do hospital, mas tem muitos casos que eu ouvi, relatos, né? Relatos de pessoas que tinham uma situação um tanto quanto agravada e que as orações fizeram com que as pessoas melhorassem num verdadeiro milagre, muitas vezes. Então, eu acredito muito nisso, né? Não só e agora vem um ditado que eu tinha, o meu pai dizia, né? Lembrando do meu pai de novo, né? A Santa Bárbara é a santa da tormenta. E aí o meu pai dizia, né? Não adianta lembrar-se de Santa Bárbara só quando o temporal está em cima. Você tem que rezar para Santa Bárbara quando o sol está limpo, quando o céu está limpo. Né? Porque aí tu só vai reagir, tu não vai agir. Então eu não posso esperar para ficar doente para fazer as minhas orações. E as minhas orações sempre tem que ser de gratidão. Sempre tem que ser de gratidão. Então é aquilo que a gente falou no decorrer. Assim, tu tem que lembrar de que nada é teu, tudo está emprestado para ti, inclusive o corpício. Inclusive o corpício, né? Então, se você mora numa casa boa, num apartamento bom, agradeça. Lembra de agradecer disso, né? Se tu tem uma saúde boa, agradeça. Né? Se tu tem uma doença, está passando uma dificuldade, tenta entender o que ela quer te ensinar com aquilo. O que eu preciso aprender com isso? Talvez, né? E tem eu gosto muito daquele trecho do filme O Todo-Poderoso, né? Quando a família do Noé... o 2, Poderoso 2. Poderoso 2. Sai de casa, né? E aí para na beira de uma estrada e Deus é interpretado pelo Morgan, né? Morgan Freeman. Isso. Aí ele fala assim, que ela diz que ela está preocupada com o marido, e aí ele faz a seguinte fala: quando você reza a Deus e pede para unir a família, ele une a família ou dá uma oportunidade para unir? Quando você reza para ter paciência, Deus te dá paciência ou te dá uma oportunidade de ser paciente? Então é isso, né? Não adianta você pedir na tua oração para a tua cruz ser mais leve, porque a tua cruz é tua. Tu tem que rezar para pedir ombros mais fortes, para suportar aquilo que é para ti. Porque o que é para ti é para ti, o que é para mim é para mim. Então eu preciso ter isso, ter a fé de que tudo que vem para mim é para me melhorar. No momento que eu entender isso, a vida fica teoricamente mais fácil, ou pelo menos que tu enfrenta aquilo com mais vigor, com mais virtude, com paciência. Tem coisas que não dá para mudar. Sim. E o que não dá para mudar, o seu problema não se resolve, resolvido está. Né? Eu ia citar realmente lá na Dale Carnegie, que eu e o senhor fizemos o treinamento do Dale Carnegie Course. O que não tem solução, solucionado está. Eu lembro do trainer Oséias falando isso e da Mônica também. E é isso aí, a gente tem que entender. Eu sou um cara que, apesar de ter uns pensamentos um pouco diferentes, eu vou na mesma ideia. Tudo acontece porque tem que acontecer. Exatamente.
e serve para a nossa evolução, seja aqui ou seja num plano superior. Perfeito. Tem que ser para evolução, porque senão a gente não estaria passando. Se o homem é perfeito, vai dizer o quê? Exatamente. E se para pensar diferente, a gente não pode se dar tiro, né? Como aconteceu a semana passada. Não, uma situação... Você dá tiro e pessoas comemorando que se deram tiro. Então, assim, nós voltamos ao tempo da Idade da Pedra, antes, né? Quando tu, né, disputava tudo na base da pedrada, né? Então, nós precisamos evoluir como ser humano. E o pensamento diferente faz com que a gente evolua. Mas a gente precisa se respeitar e saber que eu posso pensar o que eu quiser, mas eu vou falar aquilo que eu posso falar. Até o meu direito vai até quando começa o do outro, né? Eu não posso passar essa linha. E as redes sociais, para fechar aqui, Gesiel, e as redes sociais democratizaram muito a opinião. Sim. Mas eu tenho que entender que do outro lado tem pessoas que pensam diferente. Sim, mas mesmo... E a gente não pode se esperar nas esquinas para se dar paulada na cabeça, né? Mesmo pensando diferente, tu chegou lá e falou uma atrocidade. Chegou lá e falou que o time do Inter é o melhor time do Brasil. É uma atrocidade. É uma atrocidade. E eu pensei diferente de ti. Não, eu não acredito que o Gilmar falou isso, eu vou lá e dou um tiro no Gilmar, porque ele... Cara, mesmo que tu tenha errado, tem que ter a minha consciência plena, a minha faculdade mental numa boa, para saber que o Gilmar está desconstruído, ele está falando besteira, eu posso contrapor de maneira respeitosa, ou até mesmo não te ouvir. Tá falando bobagem, deixa quieto. Agora não me dá o direito de eu te dar um tiro, não me dá o direito de eu te desejar o mal. Exatamente. Porque a guerra espiritual está acontecendo. Se eu estou te lançando negatividade, o que vai voltar para mim? Exatamente. Se eu acredito na lei do retorno. Exatamente. Então não lança nada. É melhor tu não lançar nada do que lançar maldade. A raiva é como você tomar veneno e esperar que o inimigo morra. Exatamente. Essa é a definição de raiva. Essa é a definição de raiva. Então a gente precisa, nesse mundo que ele está, de certa forma, polarizado, a gente precisa, não precisa ficar quieto, mas a gente precisa saber o nosso lugar. Isso. Saber o ambiente que a gente pode discutir. E opiniões diferentes não tem problema nenhum. Isso. Não tem problema nenhum. Desde que sejam construtivas. Isso. Desde que sejam construtivas. E também a gente precisa ter o cuidado daquilo que a gente fala, a gente fazer. Porque tem muita conversa, né? Eu acho que a melhor coisa do mundo é o socialismo. Daí eu mando meus filhos estudar nos Estados Unidos. Ter coerência. Coerência? Falando em coerência, tem uma palavra parecida que o Falcão usou uma vez quando ele trabalhava no sala de redação. Falcão que jogou um pouquinho, né? Jogou mais ou menos, Falcão. E ele disse que a divergência de ideias te leva... Quando as ideias se encontram e tem divergência, eu posso chegar na convergência. Sim. Que eu uni mesmo uma pessoa diferente de ti. Okay. Nós vamos criar um evento que vai falar de espiritualidade para a gente poder ter outras opiniões. Isso é avançar. A gente avança. Agora, se eu... Não, aqui, esse espírita aí, nem. E aí tu vem pro meu lado. Não, esse católico aí é outro que também só fala bobagem. Aí a gente brigou e não deu em nada. A gente não foi para adiante. Que bom que a gente pode conversar e ir adiante. E falando num mundo conturbado, eu quero saber uma dica tua para o ser humano nesse mundo conturbado. O senhor que já passou por bastante coisa dentro, fora do Brasil. Antes da gente ir para a última aqui, tem alguém de fora do Brasil, do exterior, que vai participar do evento? Como expositor, não. Como visitante, sim. Tem. Ano passado nós tivemos 6 presenças de pessoas de 6 países. Legal. Né? A gente está trabalhando para o ano que vem ter, sim, expositores internacionais. Há um grupo da Ásia já bem encaminhado a negociações. A Alessandra falou. Há um grupo da Argentina também, do Uruguai. Então, eu penso que o nome da feira já é um nome internacional por causa disso. Sim. A gente já estava pensando lá na frente.
E a pergunta final? A pergunta aqui, uma ideia, uma dica que tu possa dar para o ser humano nesse mundo conturbado. Depois vai ter a tua mensagem final também. Tá bem. Então, nesse mundo conturbado, a primeira coisa, silencia. Nós temos a mente muito barulhenta. E não é esse barulho aqui. É o barulho desse bichinho aqui. Esse aqui é barulhento e outras coisas. Então, todos nós somos espíritos e temos um espírito protetor conosco, né? Os católicos falam no anjo da guarda, né? Os espíritos espiritualistas falam do seu mentor espiritual, mas todo mundo tem. E esse cara que está conosco todos os dias, 24 horas por dia, mesmo nas horas que nós estamos mais conturbados, ele não nos abandona, ele está toda hora nos falando. Só que nós somos tão barulhentos que a gente não escuta. Então, silencia, escuta e ora. E entenda que tudo aquilo que é para ti, vai ser para ti. E é só para te melhorar. Tá? Numa outra oportunidade, a gente pode falar da história de José, né? O governador do Egito. Sim. Tudo o que aconteceu para ele virar governador. Então, se tu olhar, se não fosse toda a maldade dos irmãos, ele não teria sido governador do Egito. Então, ele podia ser revoltado e virado sei lá o quê. Ele não, ele entendeu. O cara interpretava os sonhos do governante lá. E aí ele foi indo até chegar onde chegou. Então é isso. Tudo que é na vida nossa é para nos melhorar. Muito bom. Para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo, eu quero que tu deixe uma mensagem final e que convide mais uma vez a nossa audiência, a nossa divulgação e a nossa ajuda, né, para o evento que vai ter aqui em Porto Alegre no dia 21, 22 e 23 de outubro, que é o Health Meeting, na sua 3ª edição. Mensagem final e convoca o povo do Rio Grande do Sul e do Brasil para o evento. Bom, então, a gente está fazendo um evento para que as conexões, os negócios possam se multiplicar e melhorar a saúde do Brasil, começando pelo Rio Grande do Sul. Então, esse é o nosso propósito, é o que a gente trabalha todo dia, junto com uma grande equipe, muitos colaboradores diretamente nosso, muitos parceiros, muitos apoiadores, como o Sindiospa, como vocês agora, através desse canal. Então, já agradeço aqui. Vamos estar presentes também lá no evento. Agradeço muito esse espaço dado para mim, para a Alessandra, que a gente sintam-se em casa. Está na linha de frente aí no trabalho. E a minha mensagem final, bom, já falei de tanta coisa, né? Mas eu vou citar aqui uma frase, então, de uma escritora que eu gosto muito, né? Que é da Cora Coralina, né? Feliz é aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Né? É isso. Então, a gente todo dia está ensinando e está aprendendo. Mas o principal é você efetivamente praticar aquilo que tu fala. Com as redes sociais hoje totalmente democráticas, as pessoas falam muito. Então vamos falar menos e fazer mais. E para fechar aqui uma frase de São Francisco de Assis, que ele diz o seguinte: viva o Evangelho, se necessário use palavras. Muito então, bom. Seja você a mudança que você quer para o mundo. Então, eu quero mudança para o mundo, mas não faço nada. Então, seja você a mudança que quer no mundo. Eu estou me esforçando muito para fazer a minha parte, junto com todo o time, junto com a família, enfim, e muito obrigado. Viva o Evangelho e, se necessário, use palavras. Tu citou aí, eu tinha essa frase atribuída ao Walt Disney, do seja a mudança que você quer ver no mundo, ele tem nos parques dele. Essa é dele. Muito bom. A do Evangelho é de São Francisco. Muito bom. E eu quero citar aqui um pensador para ti, um grande desenvolvedor do ser humano, que é Dale Carnegie. Eu quero te presentear com o meu livro do primeiro treinamento que eu fiz, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Aqui tem uma história de um senhor que estava com uma doença terminal e
ele comprou uma passagem de um cruzeiro. Essa é uma das histórias que tem aqui dentro. E ele foi no cruzeiro, ele recebeu o diagnóstico, ele ia durar 1 mês, ele comprou o cruzeiro para 6 meses. Dar a volta ao mundo. E aí ele avisou os filhos deles, tô indo e não sei quando que volto, se vou voltar. E largou a empresa, largou tudo, foi ele viver. Passou 1 mês, não morreu. Passou 2 meses, não morreu. Passou 3 meses, não morreu. Terminou a viagem, voltou para casa. Mais jovem do que estava antes. E aí ele foi no médico, tu não tem mais doença nenhuma. Eu acho que tu estava muito estressado. Então a dica que eu tenho para vocês, evitem preocupações e comecem a viver. Te presentei com esse livro. Muito obrigado. Espero que faça bom uso e que possa aproveitar. Eu sei que o senhor já é carnegiano, já deve ter lido algum dos livros do Dale Carnegie. E também temos o nosso mimo aqui, o presente do próprio podcast. Olha aí. Que é uma canequinha muito obrigado, igual essa que temos aqui. Faça bom uso. Caneca sempre é bom. Muito obrigado, seu Gilmar. Obrigado. Bom evento lá no mês de outubro. Espero todos vocês lá, os ouvintes e vocês daqui. Estaremos lá. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal, deixa o like aí no vídeo, ativa a notificação do nosso canal também. Compartilhe o vídeo, compartilhe os cortes que serão lançados nas nossas redes sociais. Eu espero vocês aqui no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.